Miau, seus fãs do Winston Churchill, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo do grande historiador Thiago Braga, do Inteligência Limitada, falando do Winston Churchill. O RS, que mandou uma pergunta, ele falou o seguinte, Thiago, o Winston Churchill foi um dos maiores líderes políticos do século XX. O último bastião da resistência na Europa. Venceu a guerra, mas ainda assim foi derrotado nas eleições do Reino Unido em 1945. Não. Por qual motivo? Cara, esse aspecto é muito interessante, porque assim, o desgaste britânico foi um desgaste... É esse aí, pronto, perfeito. Show de bola. Tá nomeado assim, né? Pacto Molotov-Ribbentrop. Ele tá diferente pra nós aqui, porque ela baixou, daí renomeou, entendeu? Agora, hein? Entendi. Então, assim, realmente o Churchill ele segurou os nazistas, enquanto a União Soviética estava alimentando os nazistas, durante virtualmente um terço da guerra. É o quê? Então Churchill foi um herói. Só que por questões questões internas, de muitos soldados morrendo, o povo britânico insatisfeito com a questão... Peraí. O Churchill segurou os nazistas onde? Porque eles fogem da Normandia, né, os britânicos, né, aquela operação lá do filme que é muito bom, que eu esqueci o nome, que é do Nolan. E é isso aí. A Alemanha invade ali a Europa Ocidental e fica sossegado. Tem um nome para essa fase da guerra. E que basicamente não acontece nada, né? A Alemanha toma toda aquela parte ali em 1942, ali 41, 42, não acontece nada. Até os Estados Unidos entrar na guerra, aquela parte ali, né? Até a Alemanha depois, ok, nós vamos atacar a União Soviética. Teve um monte de bombardeio em Londres. E só, eles tinham um plano, né, para invadir acho que era o nome plano Leão Marinho, né, que era para invadir a Inglaterra, que nunca saiu do papel. Mas a Inglaterra, nesse sentido, não fez nada. Até que eles seguraram os nazistas, né? Óbvio que os caras resistiram os bombardeios aéreos, mas os nazistas nunca tentaram invadir a Inglaterra. Questão da guerra. Winston Churchill queria continuar a guerra contra a União Soviética. Então, de certa forma, claro, Churchill desgastou muito esse aspecto político de um povo cansado. E aí depois veio o Labour Party, né? O Partido dos Trabalhadores acabaram assumindo em seguida para dar vamos dar essa respirada que a gente não quer guerra contra a União Soviética nesse momento, porque Churchill estava com sangue nos olhos. Mas assim, se não fosse Churchill, lá vem. A geopolítica global hoje teria sido outra. A gente não tem... A gente não sabe o que poderia ter acontecido. A galera vai entender por quê. Tá. A galera vai entender por quê. Assim, a figura do Churchill enquanto resistir ao nazismo e a entrada depois dos americanos foi fundamental. Por isso que ele pode ser criticado em muitas medidas também. Teve a fome de Bengala, que não foi causada pelo governo britânico. Não. Foi uma catástrofe climática, mas o governo britânico, o próprio Churchill mesmo, não gostava dos indianos, sabe? Não forneceu ajuda, preferiu, também no período de guerra, né? A gente tá falando de um período maluco de guerra, preferiu desviar toda a ajuda para os soldados ao invés de alimentar os indianos. Então, Churchill... Sobre a fome de Bengala, o nosso querido Winston Churchill, que já viajava pelo mundo, nessa época ele já estava viajando já faz uns 30 anos, né? Porque ele era oficial da cavalaria, uma parada assim, né? Então ele fez estágio, ele trabalhou em várias colônias do Império Britânico. Ele disse que a culpa da fome de Bengala era porque os indianos se reproduziam como coelhos. Eles transportavam arroz por Bengala, enquanto as pessoas estavam morrendo de fome, para esse arroz e para o esforço de guerra na Europa. É isso que ele fazia. Porque a Inglaterra tinha uma tradição gigantesca de matar indianos de fome. Foram mais de 100 milhões de indianos mortos. Sobre os indianos, o Churchill disse, tá? Isso 45 anos antes da guerra, tá? Os hindus são um povo bestial com uma religião bestial. Tá? Isso aí bem da hora. Bem da hora. Tinha aqui sobre a fome de Bengala. Ao ser questionado sobre a crise que matou milhões, Churchill respondeu: os indianos se reproduzem como coelhos. Recusou ajuda alimentar, alegando que a escassez era culpa dos próprios indianos e desviou grãos para tropas britânicas. Mas assim, não foi culpa dele, sabe? Churchill foi uma figura, claro, controversa. Não, controversa. Que tinha até visões racistas contra os indianos mesmo. Mas num período de guerra brutal, como eles estavam vivendo, estar nas botas dele deve ter sido uma das coisas mais terríveis, né? E eles acharam. Beleza. E assim, até racista e tal, mas o cara ajudou a vencer a guerra. Vamos relembrar aí, né? Que
é sempre importante, né? O Churchill, ele era fã do Mussolini, ele elogiou o Mussolini várias vezes. O Churchill era fascista. Era fascista. O Churchill só foi contra o nazismo porque o nazismo resolveu atacar a Europa Ocidental e ele ficou com o cu na mão de que os nazistas fossem invadir a Inglaterra. Porque, como disse o nosso amigo aqui, Aimé Césaire, no livro Discurso sobre o imperialismo, sobre o colonialismo. Discurso sobre o colonialismo. Obrigado, Aimé Césaire. O grande problema é que os alemães fizeram na Europa o que os europeus faziam nas colônias. O Churchill defendeu campo de concentração na África. Aonde isso? No Quênia. Deixa eu achar aqui. Sobre a África. Quando ele esteve na África, né? Que ele tem um livro, inclusive, acho que é Minha Jornada Africana, alguma coisa assim em português. Acompanhado pelo progresso da ciência, as raças mais fortes de maior capacidade substituirão as mais fracas. Em 1954, tá? 54. 9 anos depois do fim da guerra, durante a revolta Mau que teve no Quênia. Churchill apoiou o campo de concentração, chamando os rebeldes quenianos de, abre aspas, selvagens brutais que precisam ser contidos pela força civilizatória, fecha aspas. Esse era o Winston Churchill. Sobre os genocídios coloniais. O extermínio, ele fala isso sobre os indígenas da América do Norte e sobre os aborígenes australianos, tá? O extermínio dos povos indígenas da América do Norte e dos aborígenes australianos foi inevitável e, no fim, benéfico. Sobre o uso de gás venenoso. Como secretário de guerra, ordenou o uso de gás mostarda contra tribos rebeldes no Iraque, porque ele era secretário de guerra em 1919. Não entendo a relutância em usar gás contra pessoas incivilizadas. Sobre a miscigenação racial em 1955, Churchill disse: manter a Inglaterra branca é a mais importante de todas as causas. Em 55, o Churchill era o que eles chamam de WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon Protestant, branco anglo-saxão protestante. E eles se viam no topo da cadeia alimentar da humanidade. O Churchill era um grande defensor de ideias eugenistas e o médico pessoal dele era um cientista eugenista, porque eugenia não é a ciência, né? Então, assim, esse era o grande bastião que ajudou a defender o mundo. O Churchill não era contra-nazista até os nazistas ser contra ele. Se os nazistas tivessem, desde o começo, atacado a União Soviética, o Churchill ia falar: isso aí, Hitler, vai embora. Porque eles viram a Alemanha se fortalecendo, se rearmando nos anos 30 e não fizeram nada. Tá? Nada. Justamente porque eles esperavam que a Alemanha fosse se virar para atacar a União Soviética. Ideia errada, né? No começo. Ainda sobre os árabes, tá? Aliás, sobre o Oriente Médio. Referindo-se aos palestinos, ele disse, o Churchill, uma horda de selvagens fanáticos e famintos. Sobre a eugenia e superioridade racional, Churchill apoiava ideias eugenistas, defendendo a hierarquia racial em seu livro Minha Jornada Africana, onde descreveu grupos como inferiores. Churchill viu o Império Britânico como uma força civilizatória. Suas políticas na Índia, África e Oriente Médio refletiam um desprezo pelas vidas não brancas, como a repressão brutal ao movimento independentista de Mahatma Gandhi. Assim. Beleza, acharam aqui, ó. Esse é o Pacto Molotov-Ribbentrop, né? Ó, a cláusula 6 desse pacto, ela é interessante pelo seguinte. A cláusula 6 diz que esse pacto duraria 10 anos, ou seja, de agosto de 39 até agosto de 1949. 10 anos. Que poderia ser prorrogado por mais 5 anos. Muita gente não... Quer falar alguma coisa? Não. Muita gente não se atenta a esse detalhe, porque nem vê a tradução. Então já dizia ali que esse pacto entre alemães e soviéticos duraria 15 anos, se nenhuma das partes quisesse revogá-lo. 10? Ou seja, iria até 1954. 54. De 39 até 54. Então olha o tempo que duraria, de acordo com essa visão, esse pacto entre os dois. Cláusula 6 está traduzida no meu livro aí direitinho também. A gente pode ver a transcrição de todos esses documentos das relações nazi-soviéticas, todas as atualizações na obra do professor Raymond Sontag. Mas assim, ninguém esperava que isso fosse durar até 54, porque, mano, tava
todo mundo sabia. Todo mundo, de novo, todo mundo sabia. Estava escrito nas estrelas que, em algum momento, os nazistas iam se voltar contra a União Soviética. E, de novo, esse foi o último pacto de não agressão. Os nazistas fizeram um pacto com a Inglaterra, com a França, com a Lituânia, com Portugal, não, sei lá, mas com uma porrada de países ali em volta. Mas, por algum motivo, pessoas como o Thiago Braga só gostam de lembrar do pacto Ribbentrop-Molotov, para dizer que, nossa, o Stalin e o Hitler eram amigos. Né? Quando tinha o Ford, né, o Henry Ford, tinha uma medalha à Cruz de Ferro que o Hitler deu para ele. Tinha marcha nazista nos Estados Unidos, sabe assim? Mas a galera gosta só de lembrar disso aí porque é a União Soviética. Né? TAG. Pacto, Relações Nazi-Soviéticas. Ele tem todos os documentos traduzidos lá, depois a gente pode colocar como referência aí. Então, na cláusula 6 ele diz isso, né? Que ele poderia ser prorrogado por mais 5 anos. Duraria... Que assim, mas de novo, todo mundo sabia que isso não ia rolar, cara. Isso é só o plano. Assim, essa era a ideia para tirar todas as indústrias, né? Mover a União Soviética, que foi o que eles fizeram, sabe? Foi o que eles fizeram. Não era assim, nossa, somos amigos dos nazistas, estamos fazendo um acordo com eles porque somos tudo brother. Daria 10 anos, prorrogado por mais 5. Esse é só um ponto que eu queria observar em relação ao Pacto Molotov-Ribbentrop, a duração dele. Porque agora a gente entra no grande problema dessa história. O problema, de novo, pra galera que pega um espantalho e... é um tratado de não agressão só, kkkk. Não. Isso aí tá tudo bem. Isso aí não tem problema nenhum. Palmas pra Stalin. Isso aí, qualquer político habilidoso faria do ponto de vista que... Tá rolando treta na Europa? Não vamos nos atacar aqui não, beleza? Ficamos assim, tá bom? Ótimo. Isso aí é habilidade política nesse caso, né? Só que o problema veio justamente no mesmo dia da assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop. No mesmo dia. Em 23 de agosto, tem um protocolo secreto. Que aí, se você puder achar... Não, lembrando que o Chamberlain, que era o primeiro-ministro antes do Churchill, ele vai lá... negociar com o Hitler, ele volta, nossa, tem aquela pataquada, né, que aquilo lá acabou com a vida do cara, né? O cara saindo do avião, com o papel, a paz em nossos tempos, isso eu acho que foi em 38 ou 39, né, logo depois os Estados Unidos, foi em 39 já, e logo depois a Alemanha invade a Polônia, mas aí tudo certo, né? Os britânicos indo na Alemanha nazista, já assim, quando a Alemanha já tinha tomado a Renânia, já tinha tomado ali o corredor, parte da Tchecoslováquia, acho que já tinha anexado a Áustria, todo mundo sabia, ok, isso vai dar ruim. Não, os britânicos ir lá e trazer o papel assinado, tá tudo certo, não tem problema, né? Tá nomeado em protocolo secreto. Deixa eu abrir aqui para comparar. Protocolo secreto adicional. Deixa eu ver, é esse aí. Exatamente esse aí. Protocolo secreto adicional. Nesse protocolo secreto adicional aí, é que tá o grande problema. Porque, como o próprio nome já diz, ele era secreto. Ah, ufa. Tanto Stalin não tinha nenhum problema com esse tratado de não agressão, que ele foi público. Todo mundo teve acesso a esse tratado de não agressão. O povo soviético, a imprensa, todo mundo. Galera, nem pegou mal com o resto da Europa. Nada. Na verdade, criou um certo... Que tá todo mundo com o cu na mão, irmão. É isso aí, cara. Incômodo. Alguns autores relatam isso. Rolou um certo incômodo, tipo, mas a gente vai fazer um tratado de não agressão com os nazistas, mas a gente não gosta dos nazistas, mas nada que fosse anormal, sabe? Do ponto de vista geral, assim. O que seria um grande problema era isso aqui. Era o protocolo secreto, que foi o primeiro... não. O Chamberlain foi em 30 de setembro de 1938. Um ano. 11 meses, né, antes da invasão da Polônia. Que, se não me engano, a Polônia foi invadida em 1º de setembro de 39. Foi depois que eles anexam o Sudetenland. Eu não sei como é que traduz isso para português, cara. Eu não sei. Mas aí, tudo, como eu falei, aí tudo certo, né? Não tem problema. Aí todo mundo já sabendo que o bagulho ia ficar louco, não tem problema. De vários protocolos secretos. E aqui que tá o X da questão que a galera precisa entender. Então, em 23 de agosto, eles assinam esse protocolo secreto. O que dizia nesse protocolo secreto de 23 de agosto? A repartição da Polônia. No segundo parágrafo... Mas isso todo mundo sabe, cara. Mas como assim?
Isso, tipo, tá na Wikipédia. Não é uma parada assim, nossa, segredo que tu descobriu, sabe? Não, ele fala parte secreta, mas isso aí, qualquer um que lê um livro sobre Segunda Guerra de modo geral, tá lá, né? A divisão da Polônia. O parágrafo desse protocolo secreto dizia que os nazistas e os soviéticos iriam determinar em conjunto se... Olha só, em 1935, a Alemanha já tinha violado várias cláusulas do Tratado de Versalhes e a Inglaterra assinou um acordo para a Alemanha começar a construir U-Boat, que eram os submarinos, né, que eles desenvolveram, que caçavam navio. Em 1935. Aí tudo certo, o Hitler já era o chanceler da Alemanha. Firmeza? Não, aí não tem problema, porque o Império Britânico não era soviético, né? A Polônia deveria continuar existindo ou não como um Estado independente e soberano. Em conjunto, eles iriam determinar isso. Inclusive, cita-se a repartição da Polônia já nesse protocolo de 23 de agosto. Vamos lembrar que é uma semana antes do início da guerra. A guerra começa em 1º de setembro. Esse protocolo é assinado em 23 de agosto. Uma semana antes, basicamente. Então, já uma semana antes de Hitler invadir a Polônia, ele já tinha combinado com Stalin a repartição da Polônia. E cita, inclusive, os rios que repartem a Polônia. Isso a gente já sabe. O rio Vístula e o rio San. A gente já sabe. Está descrito no contrato. Secreto, nesse pacto secreto, não vaza. Estritamente... Nenhuma inteligência consegue... Não, nenhuma inteligência conseguiu interceptar esses documentos, Foi estritamente confidencial mesmo. Eles só interceptaram depois, quando eles derrotaram os nazistas e tiveram acesso. Mas eles tiveram acesso à cópia nazista. A União Soviética continuou negando. Não, isso aí é falsificação da história, a gente vai chegar lá. Tá. Os caras literalmente dividiram a Polônia, cara. Assim, olha só. Eu era... um grande nerd de Segunda Guerra Mundial. Eu li uma caralhada de livro, cara. Eu tinha um monte de documentário em casa. Isso aqui, ó, é um dos poucos livros que eu trouxe do Brasil, que é Ascensão e Queda do Terceiro Reich. É um dos melhores livros que tem sobre Segunda Guerra. A parte da Alemanha ali, né? E assim, não era segredo, cara, porque eles literalmente dividiram a Polônia. A União Soviética chegou lá e falou, é nosso. E ficou muito claro, né, que alguma coisa estava rolando, tá? E eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que isso aconteceu. Que o argumento dele, não, ninguém sabia, cara, era um segredo, a União Soviética continuou negando. Mas todo mundo viu, cara. Não é como do nada assim, mas essa parte da Polônia aqui, a União Soviética pegou por quê? Então, esse protocolo secreto já mencionava a repartição da Polônia. Então, aí está o problema que a galera precisa entender. Esse protocolo secreto do dia 23. O problema, na verdade, começa aí. Esse não é o único problema. E aí, nesse segundo protocolo, então, eles determinam de maneira clara quais seriam as zonas de influência, inclusive no artigo 2 desse protocolo secreto. Quais seriam as zonas de influência da Alemanha nazista e da União Soviética? Finlândia, países bálticos e a parte oriental da Polônia, meu amigo. Então, isso aí... Vamos sempre lembrar que tudo tem um viés, né? Todo mundo, quando conta a história, tem um viés. No caso do Thiago Braga, a gente já sabe qual é o viés dele. A versão soviética dessa história aí era criar um bolsão, e aí eu não estou defendendo a invasão de Polônia, eu acho que é errado de qualquer forma, né? Mas era criar um bolsão, tá? Para manter os nazistas longe. Essa, que eu me lembro, assim, de tudo que eu li, essa era a versão da parada. Manter os nazistas lá para ter um espaço ali antes deles chegarem na União Soviética, que não adiantou de nada, porque os nazistas realmente eram muito bons no que eles faziam. Mas esse era um dos planos. Essa era uma parte. Óbvio, também que tem interesse aí de tomar a Polônia, né? Assim, não é só isso, né? Mas isso era parte do processo. Exatamente o que Stalin tinha pedido para os aliados em abril de 1939. Exato. Ele colocou isso no pacto com Hitler. Show. Fechou o pacto secreto. Fechou o pacto secreto. Bom, vamos lembrar, né, que a anexação da Áustria e da parte da República Tcheca foi aprovada pela França, pela Inglaterra. Mas só é um problema porque a União... De novo, né, para o Thiago só é um problema porque foi a União Soviética que tomou o pedaço da Polônia. Mas por que a gente não vê o Thiago indignado que a França e a Inglaterra
ficaram ok com a Alemanha nazista tomando outras paradas. Porque a ideia deles era o seguinte, olha, a gente deixa o Hitler pegar isso aqui e ele vai sossegar ali na dele, né? Que era o tal do espaço vital nazista e tal, né? Que eles, não, a gente precisa de uma terra maior. É imperialismo, colonialismo com um nome mais bonito. Por que o Thiago Braga não faz um livro sobre essa parte? Porque, de novo, né? Não eram soviéticos. Uma semana depois, o que Hitler faz? Invade a Polônia. Invade a Polônia, toma parte ocidental. Sabendo que a Rússia não ia vir para cima. Exatamente. Tava tudo assegurado ali. O que acontece então, né, depois dessa invasão? Primeiro, então agora a gente já vai para 1º de setembro, certo. Início da Segunda Guerra Mundial. Aí os ingleses fazem o quê? Junto com os britânicos, declaram guerra. Invadiu a Polônia. Declaração de guerra imediata. Porque eles tinham um acordo de caso alguém atacasse a Polônia, eles tinham que declarar guerra. Não é porque eles eram nazistas. Qualquer um que atacasse, eles iam ter que declarar guerra. Eles não iniciaram as operações militares. Nesse período, chama-se até de guerra de mentira, né? Que não foi uma operação militar propriamente dita, mas foi uma declaração formal de guerra. Tipo, a gente vai se... Uma hora a gente vai se encontrar, né? Então... Porque, assim, os britânicos não fazem nada nesse primeiro momento. É só assim, gente, estamos em guerra, tá bom? É isso aí. Estado de guerra, fim das relações, de qualquer tipo de relação, de contato com os países, estado de guerra. Quem declarou primeiro estado de guerra foram os ingleses e os franceses contra os nazistas. Porque eles tinham um acordo de proteger a Polônia caso a Polônia fosse atacada por alguém, que no caso era para defender se a Rússia atacasse a Polônia. A gente precisa lembrar disso. Claro. Não foram os soviéticos, foram todo mundo os britânicos e os ingleses que declararam guerra aos nazistas. Vamos lembrando ali, né, 2 minutinhos atrás, britânicos e franceses que deixaram o Hitler tomar a Áustria, Tchecoslováquia. O que acontece do dia 1º até o dia 17, que é quando a União Soviética invade? Eles nem invadem imediatamente. Eles invadem 17 dias depois, para não parecer um ataque coordenado. Entendi. No dia 7 de setembro... Sem avisar também ninguém. Sem avisar ninguém também. Os aliados também não estavam sabendo. Nada. Nesse ínterim, antes do dia 17, que foi a invasão soviética... Eu só me lembro das vírgulas sonoras do Made in Delírio. Georgi Dimitrov, que era o secretário... Um beijo pro Made in Delírio em Brasília, inclusive. Assim, gente, vocês estão vendo aqui, passando essa faixa aqui, esse é o meu canal secundário de vídeo na rua. Eu sempre esqueço de falar. Gente, segue lá, que vídeo na rua, o meu vídeo do porquê eu tô saindo da empresa. Esses vídeos vão estar tudo lá. Vai ter link aqui na descrição do vídeo, mas tá aí a arroba aí, ó. É só seguir lá. Dá uma força lá que eu quero outra plaquinha de 100 mil. Da Internacional Comunista, ele registra no diário dele, o diário de Georgi Dimitrov, eu cito no meu livro isso também, ele registra uma conversa que ele teve com Stalin, e na verdade ele registra um discurso de Stalin endereçando ao público. E quando ele está com o público, ele diz assim, agora o Estado polaco é um Estado fascista. E como um Estado fascista, a gente precisa assumir o nosso compromisso histórico de combater esse fascismo. Com o público, falou com o público para justificar a sua própria invasão. E essa invasão, na verdade, vai atender aos interesses socialistas, porque agora nós vamos conseguir expandir o socialismo pela Polônia também. Então o que vai para o público é, vamos fazer um tampão contra os nazistas. Só que o público não sabia que uma semana, na verdade, 17 dias antes, mais 17, 20 e poucos dias antes, no dia 23, eles já tinham combinado tudo isso. Nazistas e comunistas já tinham combinado essa invasão. Então o que a União Soviética fez foi apresentar uma validação porca pro... Eu falei, né? Ele tem o viés dele e ele vai colocar dessa forma, né? Como se os caras fizessem isso só para tomar a Polônia, mas que a parte que eles falaram, não, gente, isso aqui é porque a gente quer fazer um bolsão, isso foi mentira. É porque o viés do Thiago a gente já saiu correndo. Fica pro povo. Mas assim, o cara que fala que a diferença de um historiador de verdade que pesquisa pro outro é a qualidade das fontes, é uma tristeza. Como se fosse só isso. Do porquê que eles iriam invadir. E essa validação... Estamos aqui para proteger vocês. Para proteger vocês. Mas a Alemanha não tinha justificativa nenhuma, era só invasão. Não, era invasão. Era invasão normal, porque fazia parte do espaço vital. A Alemanha tinha uma explicação. A explicação estava no Tratado de Versalhes. Tudo, na verdade, a invasão, qualquer invasão, seja alemã ou soviética, sempre tinha uma validação para eles. A Alemanha era, pra gente se proteger, a gente precisa desse espaço vital, para não acontecer o que aconteceu com a gente na Primeira Guerra Mundial. Então, para o povo, as duas validações ali, sabe, fizeram sentido.
Só que o que o povo não sabia, e ninguém no mundo, era esse protocolo secreto que já tinha sido combinado antes. Então está... Aí, ó, em março de 38, a Alemanha anexou a Áustria. Tudo certo. Esses países todos aí, o Sudetenland, né, que é da parte lá da Tchecoslováquia, porque eles queriam acesso para o mar também, né, por outro lado e tal, tudo certo, sabe? A França e o Reino Unido falaram, beleza, concederam esse território no Tratado de Munique, que é o tal do Tratado lá de Paz em Nossos Tempos, que eu falei. Então, aí, Thiago Braga, bora escrever um livro ou fazer um vídeo explicando como os britânicos e os franceses deixaram a Alemanha invadir essas partes aí do mundo e tudo certo, e ninguém fez nada. Stalin invade a segunda metade da Polônia. Sobre esse protocolo secreto, há consenso. Todo mundo sabe disso hoje em dia. Não, é assim, eles assinaram esse Tratado de Munique, porque tem muita coisa que eu já não me lembro mais. Aí eu tô vendo aqui. Em 1939, eles invadem o resto da Tchecoslováquia. E depois dão um ultimato para a Lituânia, que eles invadiram a Lituânia. Mas assim, os caras cagaram e andaram pro tratado que eles assinaram com os franceses e britânicos. Os franceses e britânicos não fizeram nada, cara. Nada. Sim. Não há discussão. Se não for comunista, sim. Se você não for um comunista, qual a justificativa deles? Simplesmente diz que era para se proteger, era para ganhar tempo. Mesmo discurso. Mesmo discurso de sempre. A gente vai chegar lá em mais detalhes. Porque o teu viés é isso aí, né, cara? É um anticomunismo barato. Né? Tá. Mas muito fraquinho. Isso não se sustenta em qualquer luz das evidências, não, né? Imagino. Então, quando a União Soviética invade, no dia 17, Georgi Dimitrov registra essa conversa com Stalin, esse discurso de Stalin, e aí então a União Soviética invade em 17. Quando a União Soviética invade em 17, poucos dias depois ele toma toda a Polônia. A Polônia já estava em frangalho. Você imagina, nazista de um lado, comunista de outro. Acabou a Polônia, o Estado deixou de existir, literalmente. Eles, inclusive, fazem um desfile. Os nazistas e os comunistas fazem um desfile, uma parada militar. Juntos? Juntos, que ficou conhecido como a Parada Militar de Brest-Litovsk. Coloca aí, por favor, Lene. Pode colocar um trechinho do YouTube pra galera. O nome do cara é Lene? Entender? Não dá quando eu fui lá, eu não prestei atenção. Problema de direito autoral? Não dá problema de direito autoral. Não tem direito autoral. Então, porque... Mas, de qualquer forma, só coloca um iniciozinho pra galera entender. Né? Só pra gente problematizar isso. A gente problematizar isso. Brest-Litovsk, que já vai aparecer com facilidade. Parade. Pra galera ver que inclusive isso foi filmado, cara. Nazistas e comunistas juntos nessa região da Bielorrússia. E essa parada militar aconteceu em na Polônia? Outras regiões na Polônia também. Não foi nem só em Brest-Litovsk, não. Na Bielorrússia. Imagina assim, né? Qualquer coisa na cabeça dele que um dia as pessoas, por exemplo, poderiam fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, os comunistas e a Kuomintang, que era um partido fascista, que tinha consultores nazistas, se juntaram para lutar contra os japoneses. Imagina, né, que de repente, assim, um dia, né, os soviéticos iam fazer isso aí para meter uma propaganda também, né, e falar, gente, é isso aí, gente, né, não ataca a gente. Porque na cabeça do Thiago é todo mundo amigo. Stalin e o Hitler eram amigão, os caras jogavam mahjong junto, inclusive. E aí tem nazistas, tem inclusive uma imagem no final desse vídeo, e a gente encontra também na internet, em livros especializados, uma imagem de o Arco da Vitória. Nesse Arco da Vitória tem 2 suásticas e o símbolo comunista no meio. Isso aí eu nunca vi. Se conseguir... Isso daí? Mostra pra nós aí. Põe na tela, Maxwell. Vai avançando. Aí eu encontro, tá vendo, de Molotov com Ribbentrop, né, pra assinatura dos tratados e tal. Mostra aí na tela, gente. Vai avançando, Lene, por favor. Até mais lá. Vai avançando, Lenin, por favor. Nossa, isso tinha que ser uma vírgula sonora de algum lugar, hein? Vai avançando, Lenin, por favor. No final pra gente ver. Isso, vai avançando. Mostra pra nós aí, minha gente. Eu queria mostrar pra galera a imagem desse arco. Tá mais pro final, eu acho. Vamos ver se a gente acha aqui. Quer ver? Volta um pouquinho. Aí, isso. Vai avançando um pouquinho, avança. Logo mais na frente vai estar... tem isso mesmo. Vai estar mais lá na frente. Vai mais pra frente. Tem essa fita aí mesmo. Não, deve estar em... Aí, isso eu nunca tinha visto. Avança só mais um pouquinho. Aí, pronto. Tá. Inclusive, meu outro livro... Esse aí, ó, os Arcos da Vitória, tá vendo? Eu nunca vi Foram isso aí, erigidas quando as tropas soviéticas... Erigidas? Só pausa, por favor. Erigidas?
Foi erigida em relação às tropas soviéticas, né? Com 2 suásticas e com o símbolo comunista, a estrela comunista no meio ali, tá vendo? Então essa parada esse desfile militar foi um reconhecimento entre os exércitos ali Dominamos tudo. Do acordo entre eles próprios, né? Então isso é uma evidência clara de que não era um pacto de não agressão. KKKKK. Não, não é um pacto de não agressão. Isso era um pacto de amizade. Isso fica confirmado. A camiseta da amizade para o Stalin e para o Hitler. Quando a gente avança um mês só. Então a galera registrou bem isso aí, né? Tá vendo? O arco da vitória, feita por... Se você ver, tá em letras russas, inclusive. Bielorrussas, na verdade. Então foi erigido pelos soviéticos, 2 suásticas e o símbolo comunista no meio. Depois da invasão da Polônia e a conquista completa dos 2. Fechamos a primeira evidência aqui. A primeira evidência. Como se o cara... ai, caramba. Assim, é como eu falei, né? A gente sabe o viés do Thiago, que é extremamente anticomunista, né? Aquele vídeo que ele faz da Coreia do Norte lá. Nossa, é uma vergonheira só. Quando ele fala de China mesmo, é uma aberração. E é óbvio que ele tinha que fazer um livro metendo o pau em comunista, dizendo que Hitler e Stalin eram amigos e tal. Assim, né? Assim, o Churchill, né? Como ele fala no começo do vídeo. O Churchill fazendo pacto com a União Soviética. O Churchill não fez nenhum, né? Quem fez foi o Chamberlain. Mas o Churchill, né? Sendo amigo fã do Mussolini, sendo um fascista, tudo certo. Não, porque o cara é defensor de não sei o quê. Agora, se o Stalin faz alguma coisa no mesmo sentido, não, gente, isso aí é um absurdo. Olha os comunistas, os nazistas andando de mão dada a camiseta da amizade. Eu só tenho a agradecer pelo conteúdo que eu posso gerar aqui.